aguardar um pouquinho. Olá, queridos. Boa noite. Eu vou começar cumprimentando aí quem está chegando. Paz, André. Tudo bem? Boa noite, Adriana. Boa noite, queridos. Que bom que vocês estão aí. Vamos esperar aí com que nossa conexão ajude, não é? Espero que a conexão ajude para que a gente possa conseguir conversar. Vocês que já estão na sala aí, estão conseguindo ouvir bem? A paz, Adriana. Paz, irmã Alice. Saudades da irmã. Que bom, pensa, Adriana. Espero que todos estejam bem aí em casa. A paz do Senhor, minha irmã Neide. Paz, Elizabeth. Ah, sim, irmã Alice, mas logo, logo nós vamos nos ver. Deus está no controle, amém. Amém, irmã Cândida. Deus no controle sempre. Glória a Deus. Eu vou dar mais uns segundinhos, tá bem, queridos? E a gente vai iniciar aqui nosso diálogo aqui sobre o tema que está proposto aí, a ansiedade e a quarentena. Eu espero que a palavra edifique a sua vida nessa noite, que a palavra possa de fato fortalecê-lo e fortalecê-la nesta noite, amém? Amém, Marisa. A paz, querida. Deus abençoe também tua vida aí. Tudo bem por aí, Marisa? Os irmãos conseguem ouvir bem? Se sim, dá um joia aí, um amém. Só para eu ir calibrando daqui como é que está aí a conexão e o som. Oi, Ana. A paz, querida. Ótimo. Obrigado, Ana. Que bom. Obrigado, Adriana. Amém, Elizabeth.
Bacana, que bom. Vamos esperar que a conexão ajude até o final, né? Esperar que a conexão realmente se mantenha assim. Fala, o Anderson. Oi, Dani. O Anderson da Dani e a Dani do Anderson. Obrigado, gente, por vocês estarem aí. Bem, queridos, eu acredito que a gente possa ir começando aos poucos aqui. A gente, na medida em que for conversando, a gente vai procurar interagir aí com vocês. Se vocês quiserem, pode mandar alguma perguntar aí que eu vou tentando responder, tá bom? Mas a ideia é um diálogo aqui, um bate-papo sobre esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aí no meio dessa nossa quarentena, né? Acredito que sua casa está bem limpa. Minha casa aqui, queridos, eu não sei mais onde limpar. Não sei mais o que limpar. Então a gente acaba que suja para limpar de novo. Agora esse evento que nós estamos passando, eu acredito que ele vai nos ajudar, né? Ele vai com certeza nos ajudar aí a como sociedade, né, debelar e realmente afastar para longe esse perigo da contaminação do vírus, né? Eu acredito que a quarentena foi uma decisão certa, né, dos governos, e isso com certeza vai trazer realmente para a gente muito resultado positivo, né, em termos de controle desse surto. Agora, a questão é que a quarentena também gera alguns efeitos colaterais, né? E um deles é esse que a gente propôs conversar hoje, a ansiedade, né? A quarentena ajuda a combater o vírus, mas se nós não tomarmos cuidado, somos afetados por um outro vírus, né, que é também um mal, né, que é exatamente mal da ansiedade. Então a ideia é a gente poder aqui ser edificado na palavra de Deus, para a gente não ser derrotado pelo vírus aí da ansiedade, pela contaminação da ansiedade, especialmente nesse momento, né, em que a gente tende a ficar realmente mais acometido da ansiedade, né? Então, queridos, vamos fazer uma breve oração. E vamos começar aqui nosso papo, nosso diálogo, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por estes momentos, te agradecer por esta conexão e esta oportunidade que temos, Senhor, de poder refletir na Tua Palavra. Pedimos que ela possa nos edificar a cada um que está conosco, Deus, ó Pai, na conexão, guarde cada um, abençoe Teus filhos, Tuas filhas, o lar dos Teus filhos, meu Pai, seja conosco, Senhor, ó Deus, nos dando graça para, Senhor, ó Deus, suportar e superar qualquer, ó Deus, ó Pai, Senhor, angústia, qualquer preocupação, qualquer ansiedade, ó Deus, especialmente neste momento que vivemos. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos assista, nos console, nos fortaleça e nos conduza. No precioso nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Oi, Silvia, como tá, minha querida? Como é que tá aí, Santo André? Deus te abençoe. Obrigado por você ter entrado aí. Pastora Aline. Pastora Aline também está com a gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Queridos, eu queria ler 3 versículos da palavra do Senhor na introdução desse assunto. O primeiro está em Mateus 6:25. Diz assim: por isso vos digo, Jesus falando com seus discípulos, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus então está afirmando aos discípulos a necessidade de nós banirmos a ansiedade da nossa vida. O outro texto, o segundo texto, está em Filipenses 4,
versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por versículo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos, eu estava dizendo que a quarentena nos ajuda a combater o vírus, nos ajuda aí, né, e ajuda a sociedade a combater o surto do vírus, mas pode gerar também esse efeito colateral indesejado na gente, no nosso coração, que é a questão da ansiedade, né? Importante dizer que a ansiedade, ela já é há muito, né, tempo objeto de estudos aí por parte de cientistas, estudiosos aí da área da saúde mental, né, mental, emocional. Então a ansiedade já é um elemento aí bastante estudado, né, bastante conhecido, né? Mas ainda assim, né, muito presente e muito incômoda, né? A gente sabe que nos últimos anos a indústria farmacêutica nunca vendeu tanto remédio para anestesiar esse bichinho chamado ansiedade, né? Nunca vendeu tanto remédio para dor emocional, calmante, regulador de humor, antidepressivo, ansiolítico, sedativo, enfim, uma série de remédios aí que foram realmente sendo feitos, e a indústria acabou que vem enriquecendo com a venda de todos esses produtos, à custa de quê? De algo que está dentro de nós, né? E que nós precisamos de uma forma ou de outra, especialmente nós como cristãos, como homens e mulheres nascidos de novo, né? Como filhos de Deus, nós precisamos então enfrentar, né? E manter sob domínio, né? Então, a gente pode, de certa forma, tentar definir essa questão da ansiedade como sendo essa sensação de mal-estar, né? De incômodo, né? Que é a preocupação com as coisas que podem acontecer, especialmente, né, aquelas que estão no futuro, né? Então, traz sobre nós. Então, ansiedade é, em palavras simples, né, esse mal-estar, essa sensação de mal-estar que a preocupação e o nosso ambiente externo pode causar para o nosso coração, né? O que é que as escrituras elas indicam que a ansiedade, em última análise, né, em última instância, é um problema, é uma falta de confiança em Deus e nos seus propósitos, né? Pastor Willington, boa noite, querida. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. Irmã Eliane, obrigado. Deus abençoe. Então, queridos, essa ansiedade, do ponto de vista das Escrituras, da perspectiva das Escrituras, é, em última análise, essa falta de confiança em Deus e seus propósitos. Então, nós vamos ver algumas causas da ansiedade, e depois vamos falar um pouco sobre o nosso contexto, né? Então, uma primeira causa da ansiedade, queridos, é a gente não estar centrado, né, em Deus, mas sim no mundo. Esse versículo que nós lemos, Jesus fala: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, Mateus 6,25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, que está no mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Jesus vai falar ainda no capítulo 6, para a gente não se inquietar com as coisas do mundo, isto é, o dia de amanhã, né? Essa inquietude, ela deve ser banida do nosso coração, né? Jesus vai falar para os seus discípulos, quando ele está contando a parábola do semeador, que há uma parte da semente que cai entre espinhos, e lá em Mateus 13, 22, Jesus diz para os discípulos, explica depois para os discípulos, que essa parte da semente que cai entre os espinhos é aquela
que cai no coração, mas ela é sufocada por espinhos tais como cuidados do mundo, sedução de riquezas. Então, olha só o contexto aí do mundo influenciando, né, o nosso estado mental e emocional, né, e até espiritual. Né. O evangelista Lucas, no capítulo 21, verso 34, ele vai falar assim: olhem por vocês mesmos, e não aconteça que os vossos corações se carreguem dos cuidados da vida, e você seja, inclusive, né, pego de surpresa naquele dia, o dia da vinda do Senhor. Né? Então, queridos, estar centrado no mundo é um fato gerador de ansiedade para nós. Né? Então, num momento como esse, nós estamos numa quarentena, se o nosso coração, a nossa mente, né, está fixa no que está acontecendo no contexto e somente isso, né, isso vai ser um elemento gerador de ansiedade para o nosso coração. Tá? Lembrar que a ansiedade, ela acontece e existe há milênios. Né? Desde que o homem pecou, a ansiedade ela passou a ser parte da vida do homem, está no coração do homem. Nosso coração, ele é sujeito, né, a estar ansioso e preocupado. Né? Então, uma causa realmente fundamental da geração da ansiedade no nosso coração é essa: a gente ficar centrado no mundo e preocupado com o que está ao nosso redor e sendo afetado, influenciado por aquilo que está em nosso derredor. Né? Um outro fato gerador da ansiedade é a falta de confiança em Deus. Né? Se nós, queridos, não confiamos em Deus... Oi, Giovana, desculpa, minha filha entrou aí na sala, está lá nos Estados Unidos, eu também te amo, filha, Deus abençoe. Fique em paz aí, viu? Nós estamos em paz aqui, graças a Deus. Então, um segundo aspecto, um fato gerador de ansiedade é a falta de confiança, queridos. A falta de confiança em Deus, ela de fato, ela vai produzir no nosso coração, ela vai disparar, é o gatilho que vai disparar no nosso coração, né, essa preocupação e ansiedade. Não confiarmos em Deus. Veja bem, Jesus estava falando com os discípulos momentos antes da sua partida, e ele vê os discípulos preocupados, né? Ele vê os discípulos ansiosos e receosos, né? A mão suando frio, né? Então a gente está vendo ali os discípulos ali preocupados, e Jesus se dirige a eles e fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Olha o elemento da confiança aí sendo colocado por Jesus como sendo um elemento fundamental para que a ansiedade seja contida no nosso coração. Então, estar centrado no mundo e não confiar em Deus são dois elementos importantes, fundamentais, que vão disparar o gatilho, né, da ansiedade dentro do nosso coração. Lembra de Jesus lá no barco com os discípulos, quando a tempestade vem sobre eles, eles correm, despertam Jesus, né, e diz: Jesus, salva-nos, que nós perecemos. Ali, todo dentro do contexto ali, era de fato o contexto de uma desconfiança de que a situação tinha acontecido, porque ele estava dormindo, porque ele estava ali repousando, e para os discípulos, né, a situação fugiu do controle de Deus, sendo que então eles deixaram de crer na palavra que Jesus já tinha dado antes. Olha, nós vamos atravessar o mar, né? Nós vamos atravessar o lago, nós vamos chegar do outro lado. Então, confiança em Deus, falta de confiança em Deus, aliás, é um elemento fundamental aí que vai acionar o gatilho da ansiedade. Um terceiro elemento, queridos, e esse é importante, é quando nós abandonamos a Deus. O que é abandonar a Deus? É virar as costas para Deus e falar: Deus, eu não te quero mais? Não, não é isso. O abandonar a Deus, ele pode ser muito sutil, né? Quando nós deixamos de ouvir a Deus, de aprender de Deus, né? Apesar de nos declararmos filhos de Deus, nos declararmos cristãos, nos declararmos membros de uma igreja, nos declararmos pessoas que conhecem a Deus. Mas se não damos ouvidos a Deus,
isso se traduz num abandono de Deus. Deixamos de ouvi-lo, né? Deixamos de segui-lo e achamos que com isso vamos conseguir produzir resultados satisfatórios para a nossa vida. Quando Israel abandonou o Senhor, Deus, interessante, vários versículos na palavra do Senhor, diz que Deus os entregou à ansiedade. Né? Deuteronômio, capítulo 28, presta atenção nesse versículo, Deuteronômio 28, 64 e 65, quando o Senhor está falando de maldições, Jesus está falando assim, Deus está falando assim para o povo de Israel: se vocês não derem ouvidos e desobedecerem, o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansará, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará um coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. Olha só a consequência, queridos, de abandonar a Deus. Deus mesmo entrega a gente a um coração agitado, um desfalecimento de olhos, desmaio de alma. Tudo isso é o quê? É a ansiedade e a preocupação tomando conta de mim, de você, quando nós abandonamos a Deus. Isto é, quando deixamos de ouvi-lo, né, a cada dia, a cada manhã, quando deixamos de segui-lo, quando deixamos de contemplá-lo, quando deixamos de fato de obedecer a sua palavra. A maior característica do abandono de Deus é isso, quando levamos uma vida cristã afastada de Deus, né? Só de rótulo, né? Só de aparência. Até vamos na igreja, né? Até adoramos, até cantamos ali, né? Mas no fundo e no íntimo, né? Muitos se afastaram, né? Da intimidade, da comunhão com Deus, né? Você diretamente com Deus. E aí o seu coração começa a ser acometido de ansiedade por causa desse efeito. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 3, o Senhor falando com a nação de Israel, ele diz assim: Judá foi para o exílio por causa da aflição e da servidão, e agora ele não encontra nenhum lugar de descanso. O coração do povo de Deus que o abandonou por causa da idolatria e se afastou do Senhor, agora ele não encontra descanso. Então, abandonar a Deus, se afastar de Deus, da comunhão com Deus diária, comunhão diária com Deus, a comunhão como se o ar que nós respiramos fosse de fato esta comunhão, né? Abandonar e se afastar de Deus vai produzir de fato em nós preocupação e ansiedade. E a ansiedade, querido, quando ela nos acomete, ela nos empurra cada vez mais para longe de Deus, né? Nos afasta mesmo de Deus. Lembra de Marta em sua casa, né? Jesus está ali com Maria e Marta e ela está ali ansiosa e afadigada. Lucas 10, versos 40 e 42. Por quê? Porque ela escolheu não estar aos pés de Cristo. Ela escolheu não estar junto de Cristo. E o seu coração estava tomado por ansiedade e fadiga. A ansiedade que produz fadiga. Tem gente que começa o dia, parece que as forças dela parece que já se foram, né? Porque ela já dormiu preocupada, né? Já dormiu ansiosa. Na verdade não dormiu, né? Tentou dormir. Aí ela acorda de manhã, né? O momento em que ela deveria estar no ápice do seu vigor para desempenhar suas atividades, para produzir, né? Ela está fadigada, ela está cansada. Por quê? Porque a ansiedade traz fadiga, a preocupação, ela afeta as nossas energias, joga as nossas energias emocionais, espirituais, físicas lá para o chão, né? Então, Marta estava assim, né? Afadigada, ansiosa, né? Por causa da sua preocupação. A ansiedade, queridos, ela é algo inútil, né? É inútil. Estar ansioso não vai resolver o problema, só vai piorá-lo, só vai nos enfraquecer. Então a ansiedade, ela é inútil. A gente não pode alterar coisa alguma a respeito do que já passou e tampouco controlar o que vai acontecer no futuro. Então andar ansioso só estraga o presente, né? Eu não posso, né,
fato não vai acontecer amanhã, e no presente eu fico, né, prejudicado. Ela me estraga o presente. Né? A raiz até desta palavra ansiedade, na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem na sua raiz o significado de uma mente dividida. Né? Então, a ansiedade é um estado mental de viver o hoje e o amanhã, querer viver o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Né? A nossa mente fica dividida. Não vamos para lugar nenhum, queridos. Qual de vós, Jesus diz, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Né? Então, a ansiedade é totalmente inútil, querido. Então, eu queria compartilhar com você aqui alguns remédios. Né? A gente falou de remédios para a ansiedade, que a indústria farmacêutica acaba sendo, né, aí, beneficiada com isso. Eu quero falar de alguns remédios para a ansiedade, mas não são remédios, né, esses que a gente conhece, não. São remédios bíblicos para a ansiedade. Né? São remédios da palavra do Senhor. Então, o primeiro remédio para nós aqui, especialmente neste momento, é: centre-se em Deus. Amém? Centre-se em Deus, não no mundo. O mundo lá fora está em agitação, né? O mundo lá fora está pessimista. O mundo lá fora está realmente desesperançoso. Então, centre-se em Deus. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, você, nascido de novo, centre-se no Senhor. Tem um texto que eu gosto muito em Isaías 26:3 que diz: tu conservarás em paz, olha aí, aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Então, querido, centre-se em Deus. Pare de se centrar nas notícias. Aliás, né, você deveria desligar, né, o noticiário nesses dias. Ah, pastor, mas eu preciso acompanhar. Tudo bem, você vai lá, acompanha, mas não fica vendo o jornal da manhã, o jornal da tarde, o jornal da hora do almoço, o jornal da noite, o jornal da madrugada. Não fique lá vendo as notícias na sua rede social, né, no seu smartphone, durante o dia todo. Né? Centre-se em Deus. Né? Centre sua mente em Deus. Né? Pegue uma temperatura do que está acontecendo lá fora, né? Aí se recolhe e vá pensar em Deus. Vá se centrar em Deus. Jesus está falando com os discípulos nesse contexto ali, no ando ansioso e tal, e ele vira para os discípulos e fala assim: olha, busca primeiro o reino de Deus. Quer dizer, centre-se nele. Né? O profeta Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, vai dizer: abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Então, nós precisamos, como primeiro remédio, é nos centrar em Deus, porque nós vamos então sim viver dentro da perspectiva correta. Né? Então, centre-se em Deus. Segundo, tenha atitude. Né? Sem atitude, você não vai longe, querido. Tenha atitude. Eu gosto do texto que nós lemos no começo, 1 Pedro 5:7, quando ele fala assim: lance sua ansiedade sobre ele, lançando sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra lançar, no grego, ela é uma palavra muito agressiva. Ela é uma palavra agressiva. Pedro está falando de descarregar com energia, de despejar, de liberar. Né? É como se fosse um caminhão basculante, né? Derramando, por exemplo, toda a brita que está dentro dele, descarregando, né, com energia, com vigor. Né? Isso é atitude, querido. Atitude de lançar fora a ansiedade. A ansiedade não pode ser tratada de forma passiva. Você não pode conviver com isso. Você tem que estar resolvido a banir a ansiedade do teu coração. E isso exige atitude. Lançar sobre o Senhor. Né? E como é que você faz isso? Primeiro, orando. A oração, ela é a fonte, né, que vai limpar o teu coração da ansiedade. Nós lemos Filipenses 4, 6 e 7.
né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, a oração é a atitude que vai te levar a descarregar do teu coração a ansiedade, né? A capacidade, queridos, a gente tem que ter aquela capacidade de transformar pressão em oração, né? Esse é o nosso desafio diário. Capacidade de transformar pressão em oração. A pressão, né? A adversidade, a ansiedade. Por um lado, queridos, é bom por quê? Porque é isso que vai nos empurrar para a oração, né? Então esse é um remédio para nós. Então, adquira essa capacidade de transformar pressão em oração. Ore, tenha atitude para isso, né? Vencer a ansiedade, deixa eu falar uma coisa para você. Guarda isso aí. Vencer a ansiedade é uma escolha a ser feita diariamente. Anota isso aí, querido. Vencer a ansiedade é uma escolha minha, é uma escolha sua, diária. Não existe um comprimido, uma receita, querido. Existe atitude. Atitude de vencer a ansiedade, né? Ocupe sua mente. Um outro remédio. Ore e ocupe sua mente com coisas que condizem com a sua vida espiritual. Esse é um remédio importantíssimo. Ocupe a sua mente com aquilo que condiz com a tua verdadeira vida, que é a sua vida espiritual. Eu falei aqui, se você ficar o dia todo ouvindo as notícias, ouvindo a Globo, ouvindo o jornal, ouvindo tudo que está aí de desgraça, né, acontecendo e a profecia que só vai piorar. Se você ficar, de fato, né, ocupando a sua mente com isso, você vai viver movido por isso. Movido pelo medo, pelo receio, né, movido pela catástrofe, né? Então, ocupe a tua mente, querido. Paulo está falando aqui que nesse texto de Filipenses 4, capítulo 7, versículos 7 e 8, ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Amém? O Dani está me falando aqui, pastor, um dos sintomas da ansiedade é ficar preso em si mesmo, portanto exigirá um esforço imenso para ter a atitude da oração. É verdade, Dani, atitude para orar. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Essa atitude, muitas vezes, ela não vem propriamente de nós. Porque muitas vezes, e nós precisamos reconhecer isso, nós não temos forças para isso. Mas nós temos o Espírito Santo, querido. Eu tenho certeza que na hora da pressão, o Espírito Santo ele está do nosso lado, ele é o Consolador. E é o Espírito Santo quem vai gerar força dentro de mim, força dentro de você, para tomarmos a atitude certa. Nossa parte vai ser, de fato, dobrar os joelhos. Nossa parte vai ser, de fato, buscar, desligar as fontes de estresse e buscar. Mas o Espírito Santo, ele há de nos ajudar a isso. É ele quem vai, de fato, nos ajudar a isso. Então, ocupar a mente com estas coisas que condizem com a nossa vida espiritual. Paulo vai falar aqui, queridos, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, com virtude, se há algum louvor, ocupe isso, seja isso que ocupe a sua mente. E onde estão essas coisas? Na palavra de Deus, queridos. Estão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é a fonte de sabedoria, a fonte de ensino, a fonte de graça e vida para nós realmente nos alimentarmos. A gente precisa entender que nossas emoções, queridos, preste atenção, nossas emoções elas vão ser resultado daquilo que povoa a nossa mente, né? Por isso que a Bíblia sempre nos exorta a
refletir, meditar, pensar na sua palavra. Amém? Realmente a nossa mente precisa ser bombardeada, encharcada com textos da palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus na sua plenitude. Então, ocupe sua mente. E mais do que ocupar a mente, queridos, com a palavra do Senhor. Tem um passinho a mais também. Pratique o que você aprende da palavra. Paulo vai falar assim, logo depois desse versículo 8. O que vocês aprenderam e receberam e ouviram, isso praticai. Então a palavra precisa ser praticada, especialmente nesse momento, né? Que adianta nós conhecermos, né, que neste momento, né, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Que adianta nós realmente sabermos, né, que operando o Senhor, quem impedirá? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Se nós não praticamos isso, se na hora que nós precisamos, o que está nos nossos lábios, o que está na nossa confissão, foi o que William Bonner falou, foi o que o jornal da última hora falou, a gente deixa de lado aquilo que sabemos e confessa aquilo que não devemos confessar. Então, se nós praticarmos aquilo que nós aprendemos, recebemos, ouvimos, né, na palavra, o que vai acontecer? O versículo fala, e o Deus de paz será convosco. Veja que a paz de Deus, Paulo conclui falando que o Deus de paz será convosco, se, presta atenção, você praticar aquilo que você aprendeu, recebeu, né, e viu, e ouviu da palavra do Senhor. Então nós precisamos, de fato, exercitar, querido, essas 4 atitudes, né? Centrarmos-nos em Deus, termos atitude, orarmos e de fato ocuparmos a nossa mente para que nós pratiquemos aquilo que nós aprendemos do Senhor. Então, querido, deixa eu falar aqui com você algo para a gente ir fechando aqui a nossa conversa. Cuida do teu cérebro. Você está na quarentena? Limpa a tua casa, descansa, mas cuida do teu cérebro, cuida da tua mente. Né? A mídia, em boa parte, aliás, quase que na totalidade das vezes, só tem contribuído para gerar um estado maior de ansiedade, com notícias ruins o tempo todo. Isso vai nos mantendo no nosso estado primitivo, né? De alerta a todo momento. Nós estamos alerta. Né? Então, o nosso cérebro, ele não costuma fazer diferença entre o que é real e o imaginário. Nosso cérebro, ele olha uma notícia, né? E a notícia conta para ele, olha, tem um perigo aí. Né? O cérebro, imediatamente, ele vai tomar providências para quê? Para que o nosso corpo se defenda, né, desses perigos. Né? Então, a gente vai liberando, né, cargas e cargas de adrenalina no sangue e produzimos isso muitas vezes no dia. E o que acontece? Né? Nós ficamos com o nosso organismo desorganizado, a nossa cabeça mal, passamos a pensar mal, aí você não só pensa mal, você dorme mal, aí você come mal, você nem respira direito, você fica, a ansiedade te leva, né? Então, por quê? Porque você está desorganizando, né, todo o teu corpo, toda a tua cabeça, toda a tua mente, né, por causa daquilo que está ocupando a tua mente. Então, cuida do teu cérebro, querido, nesses dias, né? Cuida do teu cérebro, previna-se, né? Se desligue de todas as fontes de ruído que estão aí gerando tudo isso em você, gerando preocupação, medo, ansiedade. Procure se desligar e adquira hábitos como esse que nós falamos aqui, meditamos aqui, que vão de fato edificar a tua vida. Queridos, nós estamos aprendendo, não estamos? Dizem que para tudo tem a primeira vez, né? Essa é a primeira quarentena que eu estou vivendo na minha vida. Não tinha vivido uma quarentena como essa, não. Né? Nós estamos aprendendo a como manter quarentena para quê? Para debelar o vírus corona. Né? E nós estamos conseguindo, amém? Em nome de Jesus, né? O Senhor vai soprar este vírus da nossa nação. Nós estamos conseguindo, em nome de Jesus. Então nós estamos aprendendo com essa quarentena a debelar o vírus do corona. Mas eu e você
precisamos aprender a viver uma quarentena contra o vírus da ansiedade, queridos. E esse é o meu e o teu desafio. Nós estamos na quarentena dentro de casa, mas não estamos ainda, né, nos guardando desse vírus maligno que é a ansiedade e a preocupação. Então, você vai precisar viver uma quarentena dentro da tua quarentena aí. A quarentena de se realmente, né, cercar, de se proteger, de se blindar, né? Ficar realmente na casa de Deus, nos pés de Deus, no templo de Deus, né? Dentro dessa casa, para você se preservar nessa quarentena do mal da ansiedade. Então desliga-se das fontes de ansiedade e preocupação. Olhe para Deus, né? Enche a sua mente de Deus, para Deus, né? Para Jesus, para Pedro, para Paulo, a ansiedade é um sentimento típico de quem vive no futuro e preocupado com as coisas que podem acontecer. É uma perturbação, né, com as coisas que ainda às vezes nem existem, nem são. Né? É uma angústia que, por causa de coisas que não existem e o poder daquilo que ainda não é. Né? Então essa sensação, né, de que nós não vamos dar conta é essa ansiedade. Achamos que nós temos que fazer alguma coisa. Mas por vezes, querido, nos esquecemos que fazer algo às vezes é não fazer nada. Né? Fazer algo às vezes é só descansar. É dormir no barco no meio da tempestade. É repousar em Deus. Né? Então, glória a Deus, queridos. Nosso único trabalho é crer. Crer no Senhor.